Bem-vindos a este documentário sobre a vida de um dos homens mais ricos e controversos da história americana, John D. Rockefeller. Desde as humildes origens de sua família até a criação do maior império monopolista de petróleo do mundo, Rockefeller foi um homem que mudou a indústria americana para sempre. Neste documentário, exploraremos a vida de Rockefeller, suas táticas de negócios controversas, bem como sua filantropia notável, e examinaremos o legado complexo que ele deixou para trás. Acompanhe-nos em uma jornada através da vida de um dos homens mais influentes do século XIX e XX. Nascido em Richmond, cidade do estado de Nova York em 8 de julho de 1939, se destacou tendo sido um homem talentoso e o primeiro bilionário da história moderna. Astuto desde a infância, aos 14 anos mudou-se com a família para Cleveland, Ohio, por conta da crescente expansão ferroviária naquela região e em busca de melhores condições de vida. Ele começou a trabalhar como contador assistente e logo subiu de posição na empresa Reviten de Tuttle. Aos 18 anos decidiu deixar o emprego e fundar sua própria empresa, uma empresa mercantil agrícola que trabalhava com grãos, carne e feno. Porém, rapidamente percebeu que a indústria do petróleo seria o futuro e decidiu entrar nesse negócio. Com apenas 24 anos. Em 1863, percebendo o potencial comercial na produção de petróleo no oeste da Pensilvânia, Rockefeller e os irmãos Clark compraram uma refinaria de petróleo e criaram a Clark Rockefeller, na área industrial de Cleveland. 2 anos depois ela já era a maior refinaria da região. Em fevereiro de 1865, Rockefeller comprou as ações dos irmãos Clark e, junto com o químico Samuel Andrews, estabeleceu a Rockefeller & Andrews. Em 1866, seu irmão William Rockefeller comprou uma refinaria em Cleveland e John tornou-se seu parceiro. Em 1867, Henry Flagler tornou-se sócio da indústria e a Rockefeller, Andrews e Flagler foi fundada. Em 1868, a empresa possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. Rockefeller estava bem posicionado para tirar vantagem do pós-guerra e a grande expansão do Oeste o favoreceria, fomentado pelo crescimento das ferrovias e a economia movida a petróleo. Fez grandes empréstimos, reinvestiu lucros, adaptou-se rapidamente às mudanças do mercado e colocou observadores em campo para acompanhar a rápida expansão do setor. Ao fim da Guerra Civil, Cleveland foi um dos 5 principais centros de refino dos Estados Unidos, junto com Pittsburgh, Filadélfia, Nova York e a região da Pensilvânia. Em junho de 1870, Rockefeller formou a Standard Oil Company, Standard Oil de Ohio, que rapidamente se tornou um dos mais prolíferos centros de refino de Ohio. Standard Oil cresceu ao ponto de se tornar um dos maiores transportadores de petróleo e querosene do país. As ferrovias estavam lutando ferozmente para o tráfego e em uma tentativa de criar um cartel para controlar as taxas de frete. Sem se intimidar, embora fosse a primeira vez que a imprensa deu enfoque às suas práticas, Rockefeller continuou com o seu ciclo de alto reforço de comprar refinarias concorrentes, melhorando a eficiência de suas operações, pressionando descontos em embarques de petróleo, prejudicando a sua concorrência, fazendo acordos secretos, levantando investimentos comuns. Em menos de 4 meses, em 1872, no que mais tarde ficou conhecido como Conquista de Cleveland ou Massacre de Cleveland, a Standard Oil absorveu 22 de seus 26 concorrentes. A Standard foi crescendo verticalmente. Aumentou os seus próprios oleodutos, vagões tanques e a rede de entrega a domicílio. Manteve baixos preços do petróleo para afastar concorrentes e fez produtos acessíveis para as famílias de renda média. A indústria desenvolveu cerca de 300 produtos à base de petróleo, desde vaselina para pintura até vaselina para goma de mascar. Até o final da década de 1870, Standard refinava mais de 90% do petróleo para os Estados Unidos e Rockefeller já se tornava um milionário. No início da década de 1880, Rockefeller criou uma das mais importantes inovações. Em vez de tentar influenciar o preço do petróleo bruto, a Standard Oil exercia o controle indireto, alterando taxas de armazenagem de petróleo para atender às condições de mercado.
Rockefeller, em seguida, decidiu ordenar a emissão de certificados de petróleo armazenados em seus dutos, certificados que eram alvo de especulação, criando o primeiro mercado de futuros de petróleo do mundo, que estabeleceu os preços daí por diante. A Bolsa Nacional de Petróleo abriu em Manhattan no fim de 1882 para facilitar a negociação de futuro. Em resumo, a Standard Oil foi uma empresa de petróleo fundada por John D. Rockefeller em 1870, que se tornou uma das empresas mais bem-sucedidas da história dos Estados Unidos. A empresa revolucionou a indústria do petróleo com suas práticas de negócios inovadoras e agressivas, como a aquisição de concorrentes e a fixação de preços baixos. A Standard Oil também inovou no marketing e publicidade, criando marcas e campanhas publicitárias para seus produtos. Por exemplo, eles criaram a marca Esso, que se tornou uma das marcas de combustíveis mais reconhecidas em todo o mundo. A Standard Oil dominou a indústria do petróleo nos Estados Unidos, chegando a controlar cerca de 90% da produção e distribuição de petróleo do país. A empresa foi acusada de práticas monopolistas e foi alvo de uma ação antitruste que levou à sua dissolução em 1911. John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil Company, foi uma figura central no desenvolvimento das chamadas práticas antitruste nos Estados Unidos. Ele adotou várias táticas para consolidar o domínio da Standard Oil no mercado de petróleo e sufocar a concorrência. Algumas dessas práticas incluíam preços predatórios. A Standard Oil muitas vezes baixava seus preços abaixo do custo para esmagar a concorrência. Em seguida, uma vez que a concorrência tivesse sido eliminada, a empresa aumentaria seus preços novamente. Acordos de exclusividade. A Standard Oil fez acordos com ferrovias para garantir que apenas seus produtos fossem transportados em seus vagões, o que impediu que outras empresas de petróleo conseguissem transporte para seus produtos. Discriminação de preços. A Standard Oil oferecia preços mais baixos para grandes clientes e preços mais altos para pequenos clientes, o que a ajudava a dominar o mercado e dificultava que novas empresas entrassem no mercado. Fusões e aquisições. A Standard Oil adquiriu várias empresas menores em todo o país, o que lhe permitiu expandir sua base de clientes e sua rede de distribuição, além de eliminar potenciais concorrentes. Essas práticas antitruste foram consideradas ilegais e prejudiciais à livre concorrência no mercado, o que levou o governo dos Estados Unidos a processar a Standard Oil em 1911 e exigir que ela fosse dividida em várias empresas menores. A decisão acabou reduzindo o poder e influência da empresa e abriu espaço para outras empresas concorrentes no mercado de petróleo. Em resumo, a fortuna acumulada por John D. Rockefeller foi realmente colossal. Em seu auge, ele era o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido estimado em mais de 300 bilhões de dólares em valores atualizados. Mas a história de Rockefeller é muito mais do que apenas riqueza. Ele foi um pioneiro da indústria do petróleo e um dos maiores filantropos da história. Ele construiu um império que mudou o mundo e deixou um legado duradouro que ainda é sentido hoje. Seu impacto na economia, política e filantropia continua a influenciar o mundo que conhecemos hoje. Muito obrigado por seguir até aqui e se inscreva no canal. Até mais.